No dia 13 de setembro de 2022, uma estudante iraniana de origem curda chamada Mahsa Amini foi presa pela polícia da moralidade do Irã por não usar o véu na cabeça corretamente. Chegando na delegacia, ela desmaiou e foi levada ao hospital. A polícia declarou que ela tinha sofrido um ataque cardíaco, mas testemunhas na hora da prisão, incluindo o irmão dela, afirmaram que ela foi brutalmente espancada pelos policiais. Ela morreu depois de passar 3 dias em coma, e a morte dela despertou protestos que duraram meses no Irã. Segundo o governo iraniano, centenas de pessoas morreram nesses protestos. E desde então, quem viaja para o Irã notou que as mulheres têm se recusado a usar o véu. Depois que as mulheres iranianas perceberam que elas podem ser mortas pela polícia da moralidade mesmo usando o véu na cabeça, muitas delas decidiram desafiar as leis religiosas do país. A morte da Mahsa Amini fez elas perderem o medo do regime teocrático e acabou mudando o curso da história do Irã. Contextualizar a história iraniana e como que o país chegou nesse estado hoje não é fácil, porque essa história começa quase 3.000 anos atrás com um povo indo-europeu que se estabeleceu no Planalto iraniano e que alguns séculos depois se revoltou contra os medos e acabou criando o primeiro grande império persa, o Império Aquemênida, fundado por Ciro o Grande, que ia do Afeganistão até a Grécia. Os iranianos são uma das poucas nações do mundo que conseguem contar uma história contínua entre eles e um povo da antiguidade clássica, como os gregos, por exemplo. Então é uma nação com quase 3.000 anos de história contínua e registrada, com uma cultura que influenciou e foi influenciada por outros povos, porque fica no meio do caminho entre Ocidente e Oriente, perto da Índia, perto dos romanos. Talvez você não saiba, mas os 3 reis magos que visitaram Jesus no seu nascimento eram iranianos. Mago, no contexto bíblico, significa uma espécie de clérigo zoroastrista, que era a antiga religião do Irã. A própria palavra mago ou magia vem do grego mágicos, que é uma palavra emprestada do idioma persa, magushi. E a visita dos 3 reis magos pode significar uma espécie de alegoria para representar o grande império persa pagando tributos para Jesus Cristo. Acho que tudo isso deixa muito claro que a gente está falando de uma nação muito rica em cultura, né? E os iranianos realmente se destacam muito nisso. O cinema iraniano é muito prestigiado internacionalmente, tem muitos diretores bons. Inclusive, muitos iranianos, principalmente judeus iranianos, se mudaram para Los Angeles e revolucionaram Hollywood. Tem muito iraniano lá que trabalha como produtor e diretor, e o mais famoso deve ser o Bob Ari, que ganhou o Oscar com Crash e que é um judeu nascido em Teherã. Então é isso, é uma nação culturalmente muito importante, muito rica, que influenciou muito as artes, a literatura, as ciências, e que hoje vive sufocada debaixo da bota de uma ditadura ultra-religiosa. O Irã tem essa história imperial muito importante de 2.500 anos, mas depois da Revolução Industrial, o país não conseguiu mais competir com as potências europeias e começou a entrar em crise. A história da monarquia no Irã e desse modelo imperial começa a acabar em 1906, quando eles fizeram uma revolução constitucionalista e que instaurou num país uma monarquia constitucional, com um parlamento e um primeiro-ministro, mais ou menos parecido com o que acontece no Reino Unido. E esse cargo de primeiro-ministro se alternou entre centristas, liberais, socialistas, militares durante quase 50 anos, mas nenhum deles conseguiu ter grande destaque e nem desenvolver o Irã, porque o petróleo do país era controlado pela Anglo-Persian Oil Company, uma empresa britânica privada, e os iranianos não viam a cor desse dinheiro. O Irã nessa época era muito fraco e vulnerável ao imperialismo britânico e russo, e depois soviético, e acabava tendo as suas riquezas expropriadas. Na Segunda Guerra Mundial, o Irã ficou neutro, mas foi invadido pela Inglaterra e pela União Soviética para assegurar que o petróleo do Irã continuasse indo para a União Soviética. Os aliados tinham medo da Alemanha se expandir para o leste e tomar essas reservas de petróleo, e também tinham medo do Irã mudar de posição. Aí eles invadiram o país, trocaram o governo, trocaram até o Shah. Shah significa rei em persa, porque botaram o filho dele no lugar, e isso acabou consolidando o papel do Irã como um país vulnerável, onde qualquer potência podia chegar ali e tomar o petróleo dos caras. Até que alguns anos depois, em 1951, os iranianos resolveram confrontar esse modelo neocolonial e elegeram como primeiro-ministro um cara chamado Mohammad Mossadegh, que era de um partido nacionalista, populista, então era um cara liberal-democrata a favor do capitalismo. Ele era secular também, então a favor da separação entre igreja e Estado,
mas ele queria nacionalizar as reservas de petróleo iranianas para repartir os lucros disso com a população. E conseguiu. Nesse mesmo ano, eles nacionalizaram o petróleo. O Mossadegh não era um comunista, ele era um cara de centro-esquerda, nacionalista, populista, muito parecido com Vargas e Perón aqui na América Latina, na mesma época. Mas os Estados Unidos e o Reino Unido não queriam aceitar perder o controle de um país tão estratégico quanto o Irã. E aí eles organizaram um golpe de Estado. Pagaram os militares para derrubar e prender o Mossadegh e concentraram os poderes do país na mão do Shah, que era o mesmo Shah que eles tinham empossado alguns anos antes na Segunda Guerra Mundial, filho do Shah que eles derrubaram. E aí o Irã deixou de ser uma monarquia constitucional para virar uma monarquia absolutista, onde o Shah tinha poder de vida e morte. Mas muito pior que isso, o Irã virou uma ditadura brutal, que perseguia opositores, que prendia, torturava, muito parecido com as ditaduras que a gente teve aqui na América Latina, né? E que também foram apoiadas pelos Estados Unidos e também vieram depois da queda de governos nacionalistas populistas. E assim como aqui no Brasil a gente tinha as polícias políticas, tipo SNI, DOI-COD, DOPS, lá no Irã eles tinham a polícia secreta do Shah, que era a SAVAK, e que também prendia e torturava opositores com os métodos mais bárbaros possíveis. Então o Irã do Shah era uma ditadura, mas como o Shah era um playboy que tinha crescido na Europa e que era um fantoche do Ocidente também, né? Ele tinha uma visão muito ocidentalizada, muito pouco religiosa. Então as mulheres do Irã, elas tinham praticamente os mesmos direitos que as mulheres da Europa. Então as mulheres votavam, praticavam esportes, se vestiam como queriam. E o Irã sempre foi muito conectado com o mundo por causa dessa questão cultural muito forte. Então eles leem muita literatura do Ocidente, gostam dos filmes. O próprio Ayatollah Khomeini era fissurado por literatura francesa, principalmente Victor Hugo, mas eu tô me adiantando aqui, já vou falar dele. Então o Irã do Shah era uma ditadura ocidentalizada que tentava impor essa modernização à força e que perseguia clérigos religiosos porque tinha inveja da influência que eles tinham na sociedade iraniana. E principalmente uma parte da população que era mais rural, mais religiosa, mais pobre e que ficava marginalizada desse processo de modernização, até porque era muito pobre e não tinha dinheiro para ficar lendo e consumindo cultura igual a classe média iraniana. E é nesse contexto que surge a figura do Ayatollah Khomeini, que na época era chamado de Imam Khomeini, e que era um cara muito importante numa cidade sagrada para o islamismo xiita, chamada Qom. Tem isso também, o Irã é um país de maioria xiita, enquanto a maioria dos países muçulmanos são de maioria sunita. E enfim, o Khomeini era extremamente crítico do Shah, principalmente na parte econômica, ele focava muito nisso, de que os iranianos não se beneficiavam do dinheiro do petróleo. E aí o Khomeini é preso, exilado, mas ele continua gravando discursos contra o Shah em fitas cassetes que os seguidores dele levavam para o Irã, e lá eles faziam cópias e distribuíam para a população. E ele era um cara muito carismático, com uma oratória incrível para convencer as pessoas que já estavam descontentes com o Shah, principalmente por causa de questões econômicas e políticas. E aí o Khomeini acaba virando o maior líder da oposição iraniana, mas era uma oposição bem diversa, que contava com muitos democratas, liberais, socialistas, gente que não concordava nem com as visões do Shah, nem com as visões do Khomeini. E aí, com o tempo, essa posição foi aumentando, o governo foi ficando mais fraco, os protestos foram crescendo, foram ficando cada vez mais violentos, com muita gente morrendo na mão da polícia, até um pouco parecido com o que a gente está vendo hoje. E aí o Shah ficou doente também, descobriu que estava com câncer e precisava se tratar. O governo dele foi desmoronando, até que em fevereiro de 79, numa tentativa de pacificar o país, ele nomeia como primeiro-ministro um cara mais moderado chamado Shapur Bakhtiar, que era um cara da oposição que tinha sido preso durante a ditadura do Shah. E aí ele simplesmente foge. Ele pega um avião, vai pro Egito e depois vai se tratar no México e nos Estados Unidos. E deixa o país no meio daquele caos revolucionário na mão do Bakhtiar. E aí o Khomeini, que estava exilado na França, volta pro Irã, organiza uma milícia paramilitar com os seguidores dele que ele tinha ali, se recusa a reconhecer o governo do Bakhtiar e continua a revolução, dada a sequência para tentar tomar o poder. E a situação foi ficando insustentável para o governo do Bakhtiar, que estava muito fraco, o Khomeini era muito mais popular que ele,
E aí o exército se declara neutro no conflito entre Bakhtiari e Khomeini, entre o governo e o Khomeini. Pô, se tem uma revolução rolando e o exército se declara neutro, quem é que vai defender o governo? E aí o Bakhtiari fugiu do país também, foi pra França e ainda sofreu várias tentativas de assassinato. O cara passou o resto da vida sendo perseguido, até que em 91, 3 assassinos contratados pelo Irã conseguiram matar ele. E aí depois que o Bakhtiari fugiu, o Khomeini se declarou líder do país, o exército aceitou, todo mundo aceitou também, mas ele não instaurou uma ditadura religiosa logo de cara, ele foi fazendo isso aos poucos. Primeiro ele pegou todos aqueles seguidores que tinham lutado por ele na Revolução e criou a Guarda Revolucionária Islâmica, que é um grupo que atua como forças armadas, é pago pelo governo, mas não faz parte das forças armadas. Então, ao invés desse grupo responder para o governo, para os líderes do governo, ele responde diretamente para o Ayatollah Khomeini e hoje para o Ayatollah Khamenei, que é quem assumiu depois do Khomeini. E aí depois o Khomeini imitou o Shah e nomeou um primeiro-ministro moderado e centrista também, o Mehdi Barzagan, para dar uma impressão de que ia pacificar o país e dividir o poder. Só que o exército e as polícias estavam destruídas, o Khomeini tinha o poder das armas com a Guarda Revolucionária, que atuava basicamente como uma milícia fascista intimidando adversários, então quem criticava o Khomeini recebia uma visitinha deles. E aí ele foi consolidando o poder, o Bazargan foi perdendo força e renunciou ao cargo de primeiro-ministro depois de alguns meses. Aí teve uma eleição em 1980, eles elegeram um cara moderado e centrista como presidente também, o Abu Hassan Bani Sadr. Ele foi eleito com o apoio do Khomeini, porque o Khomeini tentava se mostrar como um líder da oposição, um cara que representava ali todas as diversas ideologias. Mas, enquanto isso, a Guarda Revolucionária continuava perseguindo e intimidando qualquer político que criticasse o Khomeini. E aí o Bani Sadr começou a discordar muito do Khomeini, ficou 1 ano no cargo e sofreu impeachment. Pois ele também fugiu para a França e também acusou o Khomeini de enviar uns assassinos para tentar matar ele. Inclusive os iranianos adoram a França, porque o Khomeini morou lá, os caras todos fugiram para lá. E aí aconteceu um negócio que praticamente terminou de consolidar a ditadura dos Ayatollahs, porque o Saddam Hussein, que era presidente do Iraque, vizinho do Irã, invadiu o Irã com o apoio dos Estados Unidos, porque eles tinham boas relações na época. Para você ver como é o mundo, né? Isso foi 20 anos antes da Guerra do Iraque. E foi uma guerra horrorosa. O Saddam usou armas químicas contra a população iraniana repetidamente. Os iranianos se sentiram abandonados pela ONU e pelo mundo porque ninguém foi ajudar eles. Pelo contrário, o Saddam era apoiado pela maior potência do mundo. E quem defendeu os iranianos e conseguiu impedir o Saddam de invadir o país? A Guarda Revolucionária Islâmica, a milícia teocrática que responde diretamente ao Ayatollah, e que nessa época já tinha mais de 500 mil de combatentes. Hoje ela tem uns 200 mil. Então é isso, os ayatollahs foram consolidando o poder e quando os iranianos perceberam, eles estavam numa ditadura brutal, tão violenta quanto aquela que eles tinham passado com o Shah. Inclusive teve muita gente que foi preso nas duas ditaduras. Teve gente que foi preso na ditadura do Shah, libertado na Revolução e depois preso de novo na ditadura do Khomeini. Principalmente o pessoal da esquerda, que eram os grandes rivais do Ayatollah dentro da oposição. Em 88, depois do fim da guerra com o Iraque, que durou 8 anos, o Khomeini mandou executar vários membros de um grupo de esquerda revolucionário chamados de Mujahideen, mas um monte de gente que era só estudante de esquerda ou algo assim e que não fazia parte do grupo acabou sendo executado junto. A esquerda iraniana fala que foram mais de 30 mil execuções num período de 6 meses. Era mais de uma execução por minuto num turno de 12 horas que os carrascos faziam. Acho que esse aí foi o maior massacre de comunistas e pessoas de esquerda durante a Guerra Fria. O maior foi na Indonésia, nos anos 60, quando eles mataram mais de 1 milhão de pessoas ligadas a partidos e movimentos de esquerda. Mas enfim, na medida que o regime dos ayatollahs no Irã foi ficando mais autoritário, ele foi ficando mais religioso também, e aí eles começaram a criar leis religiosas, proibiram as mulheres de trabalhar em certas profissões, depois criaram leis sobre o uso do véu, depois expandiram a polícia da moralidade para fiscalizar esse uso do véu, e aí essa polícia foi ficando cada vez mais violenta até que o Irã chegou nesse estado que a gente vê hoje. Bom, já falei muito, então não vai dar tempo de falar sobre o que está acontecendo agora. Também não consegui falar sobre a parte econômica, que é muito importante também e que estimula os protestos. Mas o que eu queria com esse vídeo era mais explicar mesmo como o Irã chegou nessa situação. Meu objetivo aqui é sempre passar mais informação. Eu quero que as pessoas terminem o vídeo sentindo que aprenderam alguma coisa. Então, muito obrigado para quem assistiu até o final. Comenta aí se você gostou ou não gostou, concorda ou discorda. Se você gostou, deixa o like, compartilha e segue a gente em todas as redes. Valeu, até a próxima.